Sabe aquela ideia de que a justiça tem que ser igual para todo mundo? Bom, e se para ser realmente justa, ela precisasse às vezes tratar os desiguais de forma desigual? Parece um nó na cabeça, né? Pois é exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. O conceito de equidade, que é, de certa forma, o coração do direito. A imagem clássica da justiça é aquela deusa com os olhos vendados, certo? Para ser imparcial, para não favorecer ninguém. Mas e o que acontece quando essa venda impede a justiça de ver a realidade de cada pessoa, a história por trás de cada processo? É aí que uma lei cega pode acabar virando uma justiça cega. Para entender isso na prática, colhem só esses dois casos. É a mesma lei de cobrança, mas são dois mundos completamente diferentes. Para o empresário, a dívida é só um número na planilha, um custo do negócio. Para a senhora, aquela dívida significa o risco de perder o único teto que ela tem, depois de uma vida inteira de trabalho. A lei, na sua rigidez, não enxerga essa diferença. Mas a justiça? Bom, a justiça deveria enxergar. E aqui a gente chega no X da questão. Uma pergunta que ecoa nos tribunais todos os dias. Como é que se pode ser justo tratando situações tão desiguais de forma igual? É nesse momento que o direito percebe que precisa de algo a mais, algo além da frieza das regras. E essa resposta, essa ferramenta, tem um nome: equidade. E calma, não é sobre ignorar a lei ou rasgar o código. É sobre dar a ela um coração, sabe? Dar a capacidade de enxergar a pessoa que está por trás do processo. Mas, afinal, o que é essa tal de equidade? Pensa nela como se fosse a ferramenta de um relojoeiro. A lei é a engrenagem principal, a estrutura do relógio. A equidade é aquela chave de fenda de precisão que permite o ajuste fino, garantindo que o resultado final não seja só legal, mas que seja justo. A equidade se apoia em 4 pilares. Primeiro, ela preenche os vazios, sabe? Quando a lei não previu uma situação, ela entra em cena. Segundo, ela adapta a regra, ela não quebra. É como ajustar a roupa ao corpo. Terceiro, ela olha para a vida real da pessoa. E, por fim, o mais importante, ela busca uma justiça que faça sentido na prática, uma justiça material, não só de papel. E não pense que a equidade é uma coisa só, um bloco único. Ela tem, digamos, 3 faces diferentes, 3 jeitos de atuar para conseguir humanizar a lei. Primeiro, como a gente já viu, ela pode ser a peça que faltava no quebra-cabeça quando a lei não dá uma resposta. Isso tem força máxima. Depois, ela funciona como uma bússola, ajudando o juiz a escolher a interpretação mais humana, mais justa da lei. E por último, em casos bem específicos, a própria lei dá ao juiz a permissão para decidir com base na equidade. Mas isso é mais raro, é um poder limitado. Ok, tudo isso parece muito bom na teoria. Mas como é que a equidade sai do papel e vira uma decisão judicial de verdade? Não é mágica, não, é método. O caminho para aplicar a equidade tem 4 passos bem claros. Primeiro, o juiz constata: opa, se eu aplicar a lei aqui do jeito que está escrita, o resultado vai ser muito injusto. Depois, vem a análise, um mergulho profundo na realidade do caso. Em seguida, a ponderação, que é botar na balança os direitos de todo mundo. E por fim, vem a decisão, que costura uma solução que une a lei à justiça daquele caso específico. É pura técnica, não é achismo. E o que um juiz olha nessa análise? Ele olha para a vida. A pessoa tem como pagar? Existem filhos ou pais idosos que dependem dela? Qual é a urgência da situação? A pessoa foi negligente ou foi vítima das circunstâncias, como a perda de um emprego? A punição é proporcional ao erro? São as perguntas que a lei às vezes não faz, mas que a justiça precisa fazer. Mas agora, um ponto de muita atenção. Equidade não é um cheque em branco. Não é o juiz decidindo o que der na telha. Ela é uma ferramenta de precisão e tem limites muito claros, que são sagrados. A regra de ouro é a seguinte: onde a lei fala em alto bom som, de forma clara, a equidade se cala. Ela não pode ser usada como desculpa para desobedecer uma regra que está escrita preto no branco. E voltando para o nosso exemplo do começo, a equidade pode sim ajudar a senhora a pagar a dívida, talvez com um parcelamento, um prazo maior, mas ela não pode simplesmente apagar a dívida. O direito de quem tem que receber também precisa ser respeitado. O que se humaniza é a forma da cobrança. E quando o assunto é imposto, a conversa é outra. Nesse campo, a previsibilidade e a certeza são tudo. Não dá para usar a equidade para criar um imposto do nada, nem para perdoar a dívida de tributos de alguém por pena.
O sistema tributário precisa de regras muito claras e que valham para todos. Então, resumindo a ópera, a equidade é serva da lei, não a dona do pedaço. Ela não pode contrariar uma lei clara, não se mete com o imposto, jamais pode ferir um direito fundamental e, acima de tudo, não pode ser baseada em um mero sentimento de justiça. Tem que ter fundamento, e muito. No fim das contas, a equidade é isso, o sopro de vida no corpo, às vezes rígido da lei. É um lembrete constante de que por trás de cada processo, de cada artigo, existe um rosto, uma história, uma vida. É a busca por uma justiça que não seja apenas legalmente correta, mas que seja boa. E a gente termina com essa provocação, para todo mundo refletir. O que é mais importante? Ter uma regra igualzinha para todos ou garantir um resultado justo para cada um? A resposta talvez não esteja nem no extremo, nem no outro, mas na sabedoria de saber exatamente quando a justiça precisa tirar a venda dos olhos e olhar de verdade para quem a procura.